Bom dia, senhores torcedores do canal Cênio Flu. Estamos aqui mais uma vez para falarmos sobre o nosso querido e amado Fluminense. É, o Fluminense se reapresenta, né, para voltar aos treinos dia 23 de junho, terça-feira agora. Aí possivelmente teremos algumas novidades sobre sobre chegadas ou saída de jogadores. Pode ser que tenha alguma coisa, né? O zagueiro Dantas, que o Fluminense teve interessado e tal, ele mesmo pediu para se afastar, para ficar suspenso por um tempo até ser investigado, porque ele teve um problema, uma dor de dente, no jogo, acho que foi em maio. Aí ele tomou um remédio que continha cannabis. E como foi pego no antidoping, aí será investigado, né? Então ele mesmo pediu para se afastar. Então estava tendo alguns boatos que ele poderia vir para o Fluminense agora e diante disso acredito que ele não deva vir mais, pelo menos por enquanto. Eu não sei, de repente se a diretoria do Fluminense interpretar que isso aí não foi nada demais, que deve voltar a treinar logo, aí pode ser que venha para o Fluminense, que seria até mais fácil de trazer, que ele vai estar numa situação meio desfavorável, né, por causa do doping. Mas o Fluminense está precisando de jogadores para agora, né? Então não sei como é que vai ser. Vamos aguardar possíveis notícias. O Fluminense enfrenta o Atlético Paranaense neste sábado, é, 20/6, no estádio Marcelo Veiga, né, que é lá em Xerém, pela 17ª e antepenúltima rodada do Brasileirão Sub-20. Em 12º lugar, com 18 pontos, o Tricolor recebe o 7º colocado, que soma 25. A bola rola às 15 horas. Vai passar, esse jogo vai passar inclusive no Sport TV. No Sport TV, eu acho que na Flu TV vai passar. E o Fluminense tem que ganhar os 3 jogos que faltam, né? Que é 17ª, 8ª e 9ª. E para ter uma possibilidade de se classificar entre os 8 para a próxima fase. A tendência, o Fluminense quase não ganhou até agora nem em casa. A tendência é o Fluminense não conseguir se classificar para a próxima fase. O time, eu tenho visto alguns jogos, eu já falei aqui no vídeo, o time sub-20 Fluminense é muito fraco. Pode acontecer de se classificar? Pode, mas é muito difícil, muito difícil. Pelo que eu vi até agora, é muito difícil, a não ser que os meninos e o técnico façam um milagre agora nos três jogos que faltam. Como o Fluminense está acostumado a isso, né? Mas quando o Fluminense fez isso no profissional, tinha time, né? Tinha elenco. E agora o Sub-20 não tem elenco legal, não. Pelo que eu vi, é bem fraco. O melhor jogador que eu acho do Sub-20 Fluminense é o goleiro. Perdoe-me, que é o Félix, né? Aqui, o técnico Felipe Carnaval, perdoe-me, o técnico Felipe Carnaval tem o retorno do lateral direito Arthur Rian, um bom jogador sim. Liberado pelo departamento médico, onde está o zagueiro Tibúrcio, que foi contratado eu acho que é um mês e pouco. O zagueiro Gorgulho, o lateral esquerdo Wagner, os volantes Juan e Tavares e os atacantes Isaac e Gabriel e Kevin Samuel estão pendurados. Mais isso, né? Mesmo ganhando hoje, pode perder esses jogadores, né? Na edição passada do campeonato, as equipes também duelaram em Xerém, com os donos da casa levando a melhor por 1-0, em confronto da 13ª rodada. Só que era outro time, esse ano realmente está bem mais fraco. Aí vamos ver, vai passar no Sport TV
pelo que eu vi, vai passar no Sport TV e vamos aguardar o que vai acontecer. E a seleção brasileira ontem também, né? Ganhou de 3-0, foi mais ou menos fácil, mas esse time do Haiti é muito fraco, né? E no final do jogo o Haiti ainda chegou com algumas possibilidades de fazer gol na seleção brasileira. A zaga do Brasil realmente é muito fraca. Um time fraco que do Haiti teve chance de marcar gol no Brasil. Aí vai jogar contra a Escócia quarta-feira, nas 7 horas da noite. A Escócia é um time melhor, bem melhor do que o Haiti. Tanto é que o Marrocos ontem ganhou só de 1-0 da Escócia. E se o Brasil fez só 3 gols, ele tem que ganhar da Escócia por alguns gols, porque provavelmente o Marrocos vai fazer mais do que 3 gols no Haiti. Aí o Brasil tem que fazer. Foi difícil fazer no Haiti, né? Perdeu gols, teve 2 gols anulados, mas tem que fazer mais gols no Haiti do que a soma de gols do Haiti, não, contra a Escócia, do que a soma de gols que o Marrocos tiver do jogo que ele fez contra a Escócia, que foi com o que vai fazer no Haiti. Se o Marrocos fizer 5 gols no Haiti, 5 com 1, 6. O Brasil vai ter que fazer, o Brasil fez 3, vai ter que fazer 4 gols contra a Escócia, ou 3, aí vai dar empate, aí eu não sei, a classificação deve ser por cartão amarelo, deve ter alguma coisa assim. Então tem que fazer mais gols na Escócia do que fez contra o Marrocos, e o somatório tem que ser maior do que o Marrocos fizer também das 2 partidas. Isso para tirar em primeiro lugar, mas se for que quiser tirar em segundo, aí é só ganhar da Escócia, até por 0-0 que se classifica. E o Neymar? Cadê o Neymar? Continua de fora. Não deve jogar contra a Escócia também. O Brasil passando para outra fase, se o Brasil ganhar da Escócia, a Escócia é o time mais difícil que o Haiti. Se o Brasil ganhar da Escócia, passa para outra fase. Aí, será que o Neymar vai jogar? Ou será que o Neymar foi para lá só a passeio? É complicado, cara. Era um jogador que, se tivesse inteiro, era uma coisa, mas não está inteiro. Então era para ter ido outro jogador. E não sei se vocês concordam comigo, o Alexandre do Flamengo é um lateral que não era para ter ido. O cara é reserva do Flamengo. E tá fraco. E é veterano. O Danilo é reserva do Flamengo, foi para lateral direito, também não era para ter sido convocado. Esses 2 jogadores do Flamengo não eram para ter sido convocados. Quem eu acho que deveria ter sido convocado do Flamengo não foi, que é o Pedro, que é um centroavante melhor do que esses todos que estão lá, na minha opinião. Então, tá bem complicado isso, né? Agora, o Éder que ontem entrou, fez um gol que estava impedido também, só isso. O pessoal endeusa muito esse Éder, que também não é nada demais. Eu sou tricolor, mas eu sou mais o Pedro do que o Éder, do que esses outros centroavantes que estão lá. Sinceramente, e ele saiu da base do Fluminense, tem errado. Mas sinceramente, eu acho o Pedro melhor do que todos eles. Mas vamos deixar para lá, vamos ver o que eles fazem aí, vamos ver como é que fica. O outro jogo é quarta às 7 horas da noite, né? Vamos ver se o Brasil consegue passar, consegue ganhar da Escócia. Vamos ver. Agora, em relação ao Fluminense, se apresenta terça-feira, né? Todos os jogadores devem se reapresentar. Aí a gente vai ver se o Ganso vai ficar, se vai sair, se o Freitas vai ficar, se vai sair, o Ignacio, o Igor Rabelo. A gente já deve ter mais ou menos algumas notícias. O que a gente ainda não deve saber deve ser em relação ao Calói, porque ele ainda está lá
jogando a Copa do Mundo e não deve se representar terça, quer dizer, não deve não vai se representar terça-feira. Porque o Uruguai eu acho que joga o próximo jogo amanhã. Então jogando amanhã, o terceiro vai ser bem depois, né? Se classificando ou não, ele vai jogar depois, bem depois do dia da reapresentação do Fluminense. Então, a gente não vai ter o Canóbio no dia da reapresentação e não deve saber ainda se vai sair ou não. Parece que teve uma proposta de um time da Itália, que não foi a Inter de Milão. O Rodrigo Dias hoje no Ligado do Flu falou aqui que foi o Atalanta, mas que o Fluminense recusou, porque o Fluminense, segundo pedido do Zubeldia, o Zubeldia pediu para não vender o Martinelli. Então o Fluminense está fazendo jogo duro e não deve vender o Martinelli. O Martinelli deve ser um jogador que deve permanecer. Agora, os outros jogadores, eu não sei como vai ficar. Em relação ao Bernal também, não tem mais nenhuma novidade. Eu não sei se aquele Deola, né, lá do Betis, se vem pro Fluminense e o Bernal vai para lá e vem mais algum dinheiro pro Fluminense. Eu não sei se é verdade, se tem algum fundo de verdade ou não. Isso tudo a gente tem que aguardar pelo menos até terça. Depois de terça, tendo os treinamentos dos jogadores, aí deve começar a pipocar algumas notícias aí. Sendo verdadeiro ou falso, eu não sei, mas deve começar a pipocar algumas notícias aí. Então a gente tem que aguardar para ver realmente o que vai acontecer a partir de terça-feira, né? Vamos ver o que acontece. Agora falando o que eu normalmente falo depois dos meus vídeos, todo mundo sabe que eu tenho mal de Parkinson, câncer de próstata, e que eu vendo açaí com minha esposa todo dia de meio-dia à meia-noite, de segunda a segunda. Não tem dia de folga, é de segunda a segunda. E então o único horário que eu tenho, mais ou menos, para tentar fazer alguma coisa é de manhã. Aí o estresse todo que fica de várias coisas, das doenças e das vendas de açaí, tentei arrumar alguma coisa como terapia, a parte da manhã. Aí eu pensei em fazer um canal falando sobre o Fluminense, que eu acompanho já há algum tempo, alguns YouTubers que eu confio, que falam sobre o Fluminense, que falam sobre o Fluminense, não é ficar falando mal de política, eu já estou cansado, não gosto de mentiras. E política é tudo mentiroso, todo mundo depois senta, conversa e o pessoal fica só discutindo. Então eu gosto de saber sobre o time, sobre contratação, sobre vendas, sobre a SAF, se vai ter ou não, tudo isso eu gosto de saber. Agora ficar criticando dirigente, ficar falando disso, isso aí eu não gosto, eu prefiro ficar afastado em relação a isso, gosto de saber dos times, tá? Então aí o que acontece, eu comecei a acompanhar comecei não, já acompanhava esses YouTubers que falam sobre o Fluminense e que normalmente o que eles falam é verdade. Aí, como eu também não tenho ninguém filtrado lá no Fluminense para me contar as novidades, o que eu fiz, e eu não sei fazer nada de internet aqui, mas falar mesmo, eu pego a notícia desses YouTubers, dou o nome deles aqui, o canal que eles também têm, aí falo aqui, para não falar que a notícia é minha, que a notícia é deles, né? Ou então, se eu não tiver a notícia deles, eu faço meus comentários, eu só falo aqui. Então, aí cabe a vocês a falar se eu fui bem ou não, né? E em relação a isso, eu pensei de não chegar a ter nem 50 inscritos, e comecei com a terapia, como eu falei. Mas, para minha surpresa, eu estou com 849 inscritos. 849 inscritos. Me empolguei, estou levando a sério. Aí pretendo chegar aos 1.000 inscritos, pelo menos até o final da Copa do, do Mundo. Aí, se estou querendo pedir a todos vocês
que estão inscritos no canal, porque se cada um, 849, se cada um arrumar um inscrito para o meu canal, eu vou chegar quase a 2.000, né? Inscritos. Aí, um que seja de cada um de vocês. Aí eu peço o apoio de vocês, que alguns se tornaram meu amigo, que converso quase que diariamente com vocês. E aí vocês arrumando pelo menos um inscrito cada um de vocês, a gente chega a primeira meta, que é os 1.000 inscritos. Então eu peço a vocês todos que estão inscritos que continue dando o like, compartilhando, dá o hypar para melhorar a pontuação do canal, e peço a suas amigas e amigos para se inscreverem no canal, dar o like, compartilhar. E as pessoas que assistem os vídeos e não estão inscritos, por favor, se inscrevam, dê o like, compartilhe, e peçam suas amigas e amigos também para se inscrever e dar o like e compartilhar aí. Assim vocês vão ajudar o logaritmo do YouTube a expandir o nosso canal para muito mais gente no Rio de Janeiro, no Brasil e quiçá no mundo. E a gente vai evoluindo cada vez mais, né? Se Deus quiser. E a outra parte se vocês puderem me ajudar com os Pix, eu tenho 2 Pix para tentar melhorar o canal aqui. Um Pix é um e-mail, o outro é um número menor, para quem tem alguma dificuldade para digitar como eu, por ter mal de passo, ou por achar que é mais fácil digitar o Pix menor mesmo. Aí, o primeiro Pix, os dois são do Banco PicPay, né? O primeiro Pix é paulorcribeiro@hotmail.com, repetindo, paulorcribeiro@hotmail.com. O segundo, 746-234-787-34. Repetindo, 746-234-787-34. Se vocês puderem colaborar, qualquer valor que seja, desde que não faça falta a nenhum de vocês, eu agradeço desde já, tá? Um abraço a todos, um grande sábado para todos. Hoje é dia do aniversário da minha mãe. Mãe, parabéns para a senhora, que a senhora tenha muitos anos de vida ainda pela frente. Fiquem todos com Deus. Até a próxima, se Deus quiser.